com 30 anos descobrir um diagnóstico de TDAH, né? Então a gente precisa entender que o TDAH ele não é só uma distração persistente, mas ele também cursa com procrastinação, dificuldade de iniciar tarefas. Assunto polêmico. TDAH virou moda, agora todo mundo anda falando, eu tenho TDAH. Para falar sobre esse assunto que tem tanta viralização na internet, tantos vídeos, pessoas dizendo que tem isso, tem aquilo, eu primeiro te dou as boas-vindas a mais um Papo Íntimo MWB, com as maravilhosas médicas e nutris da MWB, hoje para falar então sobre TDAH, entender efetivamente como é essa doença, como que a gente pode ter o diagnóstico dela, como a gente pode prevenir, o que tem de diferente que às vezes a gente confunde. E para esse papo eu chamei as nossas amigas Carol e Marcelinha. Então vamos lá, meninas, primeiramente entender o que é efetivamente o TDAH. Hoje em dia as pessoas acham que uma mera distração não basta para fechar diagnóstico de TDAH, né? E o TDAH é muito mais complexo que isso, né? Então, em primeiro lugar, muito importante, o TDAH quase sempre começa na infância, né? Então é muito difícil alguém com 30 anos descobrir um diagnóstico de TDAH, né? Então a gente precisa entender que o TDAH ele não é só uma distração persistente, mas ele também cursa com procrastinação, dificuldade de iniciar tarefas, esquecer objetos, esquecer datas, né? Então tem muitas coisas envolvidas, é um transtorno que mexe tanto com impulsividade, hiperatividade e também atenção, né? Esse conjunto de 3 coisas. Olha só, é legal, é interessante saber. E o paciente necessariamente tem que ter os 3? Não necessariamente, existem padrões mais hiperativos, padrões mais impulsivos. Sim. E tem o TDA e o TDAH, né? Ou não? Não. É só TDAH? Tem TDAH com perfis mais sem ser uma coisa ou mais outra, né? Okay. Legal, você não sabia. E uma coisa que a gente precisa entender é que hoje, cada vez mais, né, com rede social, velocidade das informações, o nosso cérebro está cada vez mais hiperestimulado e também mais ansioso, né? Tem cada vez mais ansiedade. Então a gente está tendo uma tendência quase que natural de busca rápida por dopamina, ou seja, busca rápida por prazer. Tempo inteiro. Né? Então nosso cérebro é estimulado a cada 8 segundos ali, trocar de rios, trocar de coisas. Então as pessoas estão tendendo a perder também o interesse nas coisas muito mais rápido. E aí confunde. Exatamente. E aí as pessoas se dizem mais distraídas, o que é um padrão da modernidade, digamos assim. Mas a gente precisa investigar, porque sofrimento persistente também merece investigação, né? Perfeito. E Marcelinha, quando você entende que uma paciente sua, ela tem TDAH, como que você consegue auxiliar essa paciente na rotina, na alimentação, para que ela venha performar melhor? Se ela tiver de fato um diagnóstico, né, de TDAH e essa pessoa me mostrar ser muito ansiosa, eu faço alguns trabalhos ali para diminuir essa ansiedade. Então, por exemplo, a gente sabe que a meia-vida da cafeína, que é o tempo que a cafeína demora para sair do nosso sistema ali, né, é de 5 a 7 horas. Então, se uma pessoa tem um hábito de tomar café, por exemplo, ali 4 horas da tarde, a gente sabe que 10 horas da noite ainda vai ter cafeína no tecido cerebral dessa pessoa. Então, se já é uma pessoa ansiosa, já é uma pessoa distraída, tá tomando cafeína, não dorme bem, no dia seguinte acorda cansada, vai piorando. Então, a gente faz todos esses ajustes de sono. Pré-treino também, né? Pré-treino inclui a cafeína. Então, se a pessoa vai treinar às 7 horas da noite, toma um pré-treino 6, também destrói o sono. Então, é o estilo de vida, né, que a gente tem que investigar. Então, como que essa pessoa está dormindo, quais são os hábitos alimentares, se ela faz uso de algum estimulante, se ela faz uso excessivo de rede social. Então, uso de tela de noite. De tela, até televisão mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito do sono dessa pessoa. Perfeito. Então, tem paciente que eu já indiquei ler livro antes de dormir. Ótimo. E a paciente me relatou muita melhora. Eu faço sempre. Então, a gente precisa entender se aquilo realmente é um cérebro que está doente, que tem um transtorno, ou se é só uma rotina desregulada ou um cérebro hiperestimulado. Sim. Precisa diferenciar, Sabe né? uma coisa legal? Teve um livro que eu li do Jerônimo Temel, eu sou tão ruim de nome, enfim, que ele fala sobre essa questão dos vícios da liberação hormonal rápida. E quando a gente está lendo um livro, a gente demora para ter a mesma liberação que a gente tem numa rede social, de 7 a 10 minutos para a gente conseguir entrar num estado de foco e para começar a ter hormônios de prazer naquele movimento. Então, imagina uma pessoa que já tem uma distração, ela tentar ler com a opção de estar virando uma tela, né? E eu sempre falo isso pra pessoa, eu falo, olha, não vai ser fácil. Sim. Você vai abrir o livro, você vai lembrar de mim, você vai ficar com raiva de mim, mas você tem que fazer, porque até você se concentrar ali vai ser insuportável, porque o seu cérebro está acostumado com a hiperestimulação. Ali você vai ter que ler palavra por palavra, e tem gente que tá lendo e o cérebro tá lá, o pensamento tá em outro lugar. E uma outra coisa importante é a gente entender se o déficit de atenção, de novo, né, primário, é um transtorno primário dessa pessoa. Que é uma neurodivergência em si. Exatamente. Ou se faz parte de um outro transtorno psiquiátrico, né? Então, por exemplo, ansiedade e depressão também cursam com déficit cognitivo, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, esquecimento, memória. E como que a gente consegue diferenciar?
Carolzinha, a diferença, entre eu te chamar de pequena, como a gente consegue diferenciar, Carol, a diferença de um cérebro depressivo ou ansioso que tem esses sintomas ou um cérebro neurodivergente que tem esses sintomas? Tudo começa por uma anamnese bem feita, né? Então a gente precisa entender quais são as queixas do paciente, se tem humor deprimido junto, Sim. se tem déficit de sono, né? Se tem alterações, por exemplo, impulsividade, reatividade, né? Se tem crises de ansiedade. Então, tudo que o paciente vai trazendo pra gente de informação, a gente vai entendendo se aquilo ali possivelmente claro que a gente não consegue em uma consulta dar um diagnóstico, Sim. né? Mas se aquilo possivelmente é um déficit de atenção, né? Uma dificuldade cognitiva que vem de outros transtornos que vem junto com aquilo, né? E aquilo ali acaba sendo uma consequência de outros transtornos que ela tem, ou se aquilo é primariamente uma dificuldade de concentração e um déficit, mesmo um transtorno de atenção. E os tratamentos, tanto comportamentais quanto medicamentosos, são diferentes? São diferentes, né? Para TDAH, a gente precisa fazer TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, super importante. Sem isso, não adianta a medicação. O que é o TCC? É um tipo de terapia específica, inclusive é a única que tem comprovação científica. Então, é um tipo de terapia específica e que vai ajudar muito com estratégias para melhorar o TDAH, né? São terapias comportamentais, efetivamente. Que Legal. o psicólogo faz. Ah, legal, tá bem. O psicólogo faz. Então, claro que aí, falando de diagnóstico, né, a gente também não o diagnóstico é clínico, tá, basicamente. Sim. Mas em casos muito limítrofes, assim, a gente pode pedir uma avaliação neuropsicológica. Sim. Que um neuropsicólogo faz para incrementar ali, né, toda a história clínica do paciente, pode ser útil em alguns casos. Então a gente usa tudo que o paciente traz de informação para diferenciar uma coisa e outra, entender se merece um tratamento medicamentoso, se só uma TCC funciona, ou se não, é mais uma estratégia comportamental, de higiene de sono, de rotina, para que a gente consiga individualizar o tratamento do paciente e melhorar a qualidade de vida, né? Muito bom. Esse papo também podia durar muito tempo, porque é um papo super extenso e que a gente vê uma necessidade maior de compreensão de todos os nossos pacientes, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar com essas maravilhosas e a gente se encontra no próximo Papo Íntimo. Até lá!